historiador de Santa Bárbara, Antônio Carlos Angolini, super gente boa. Ele sabe toda a história de Santa Bárbara do nosso início ao fim. Este túmulo pertenceu ao coronel Peter. Não pode ser visto. Coronel Peter Hardman. 28 de junho de 1831 a maio de 1882. Aqui estão os restos mortais dele. Então a Americana começou desse loteamento em volta da estação. Como a estação era o máximo do transporte, todos queriam morar perto da estação. E aí a Americana. Tanto que em 1924 foi emancipado. Até aí tem muitos lobos. Olha aí. São tão arraigados. O nortista que tem enganado aqui. Não, é nortista enterrado aqui. Mas qual que é a história dessa família? O coronel Asa Thompson Oliver era dono dessa fazenda aqui, desse espaço. E aí então a esposa faleceu logo no primeiro ano que chegou aqui. Outra esposa mesmo? É aquela ali. Uma das mais antigas. Essa é a mais antiga, o primeiro túmulo. E esse é daqui a frente que vir para cá. Até a favor do sol ali. E esse é o primeiro túmulo e as filhas morreram no ano seguinte, as duas filhas. Foi em 69. Dele para onde? Dele aqui. Ele morreu bem depois, assim, ele durou até o século. Esse foi o primeiro. Esse é da esposa dele. Depois as duas filhas. E esse aqui é o dele. Ele durou um pouco mais. Asa Thompson Oliver. Esse aqui foi identificado até tempo depois, porque a gente nem sabia, depois em livros e tal, porque eles tinham esse costume de fazer um ao lado do outro. Agora, aqui não tem nada a ver com o cemitério católico não deixava. Era costume nos Estados Unidos enterrar na fazenda. Então, por isso que ela foi sepultada aqui, na fazenda dele, pediu autorização. Existia, assim, na cidade, pequena vila, o único cemitério que era da Igreja Católica, ficava ao lado da igreja matriz ali hoje. E aí, claro, era para católicos, não era para evangélico, nem para escravo, nem para ateu. Era uma norma. A norma só depois da proclamação da República, então, livre, não pode mais ter essa separação de corpos, né? Mas eu li num livro que chama Meus Romanos, que é uma educadora alemã que veio aqui na fazenda São Luís para educar as filhas dos americanos, e que morreu um escravo leproso que estava lá encostado no canto, e o fazendeiro americano mandou que trouxesse para o cemitério da cidade para enterrar. O padre só não sepultou porque já era depois das 6 horas, mas ele manda que levasse para a colônia dos leprosos, para que cuidassem, velassem o corpo, para sepultar no outro dia. Então o que mostra essa carta dessa educadora alemã é que não existia tanta rixa da Igreja Católica, não. Porque além de ser escravo, era leproso e ia sepultar lá. Ela permitiu. Só não permitiu fazer o sepultamento exatamente ali no começo da noite, não tinha quem fizesse. Então existia uma colônia de leproso em Santa Bárbara, que tinha em todas as cidades. O leproso não tinha cura, mas ficava isolado, né? Esses leprosos, eles ficavam ali no Clube dos Cavaleiros. Ali é verdade, eles ficavam ali. E eu vou dar um abraço do senhor, né? Tá bom, valeu. Quanto tempo, né? Tá bom. Antônio Carlos Angolini, Isso. historiador de Santa Bárbara. Isso, Não envelhece nunca, né? Sempre a eu mesma sei coisa. onde dói. 70 anos já pesa, né? Não, até que não pesa muito. Não tem doído nada, com não. saúde, né? Não doeu nada. Mas ele sabe tudo, toda a história. Ele é muito bom. Sendo que
vai aqui. Agora eu estou cuidando de Piracicaba. Ah, é? Vendo um pouco a A história de que Piracicaba. pertence lá? Eu sou mais, eu sou Piracicaba. Agora, estou participando do Instituto de História do Rio Grande. A Santa Bárbara tem uma boa história já feita, a Fundação Gomes mantém lá o acervo, muito bem feito. E dei minha contribuição de 50 anos. Piracicaba. Mas mesmo assim, Piracicaba, eu estou querendo trazer o material de lá para fazer na fundação. Tentando arrumar financiamento para isso. Valeu, obrigado. Olha, obrigado eu por ter me ouvido. Igreja Batista. Ele já era evangélico. E no Brasil não tinha nenhuma igreja batista. E eles fundaram a primeira igreja batista. E aqui começou a depois era permanecente os 20 anos depois do fechado. É o ex-padre, depois sai daqui e vai estudar em Salvador. Então lá é considerado eles começaram em 36, aí a Fazenda Velha, que era ajudaram a fundar a nova igreja. E só em 55 já foi consagrada, fizeram uma outra igreja. Depois, só nos anos 60, construíram essa memorial, que é a igreja. E essa foi de todas as denominações evangélicas. E essa foi construída em 63, porque a outra caiu, depois porque a terra era muito arenosa, então foi um pouco. Já tinha tido uma de madeira, depois tinha essa. E aqui era assim, piquenique de domingo, não é? Eles se reuniam aqui para um enorme posto. Já é tradição. Já é tradição. A primeira igreja batista era aqui mesmo. Isso, na a fazenda. primeira igreja batista aqui. Porque no Brasil nós tivemos também presbiteriana, mas a presbiteriana já existia no Brasil, é assim como a metodista. Eles trouxeram o metodismo também, mas só que Miss Martha Watts já estava em Piracicaba, já tinha fundado o Colégio Piracicabano, nesse final já tinha tido pastores metodistas. Por isso que Piracicaba é forte, a Universidade Metodista, porque começa nesse trabalho da educadora Miss Martha Watts, que hoje é um museu belíssimo para ser visitado em Piracicaba, vocês conhecem ali? Conhecem. E ali foi um trabalho metodista. Né? Então, essas igrejas evangélicas, que são até mais ligadas ao catolicismo, estão meio perto, né? Não é tão distante que eles vieram bem com os americanos, fortaleceu bem aqui na nossa região, né? Legal. A religião evangélica. Sim. Então não é só o algodão, a melancia foi uma coisa muito importante que eles plantaram aqui. Aqui dava muita melancia, né? Trouxeram os implementos agrícolas e a religião evangélica, que é uma outra grande contribuição da imigração americana. Não é por isso que tem sempre melancia para cemitério lá embaixo? Sim, porque manteve-se a tradição. Manteve-se a tradição, né? Agora não venhamos mais a produzir melancia. Porque Os hoje, finados, né? a plantação da cana exige que se coloque herbicidas, essas coisas, então a melancia não dá mais. Mas aqui produzia-se muita melancia. Eu sempre vinha para cá, eu queria saber por que o dia finados fica aquele monte de caminhão de melancia. Eu não entendia, porque não é tradição, né? Era a terra da melancia. Terra da melancia. Agora eu entendi o porquê, tá vendo? Essa eu não sabia, eu sabia que era da cana, a melancia. A melancia foi tradição. Dia de finados aqui fica cheio de caminhão de melancia. Era tão importante a produção de melancia que quando a febre amarela começou pelo mosquito e tal, mas o governo não sabia qual era o vetor, proibiu que Santa Bárbara mandasse melancias para fora, com medo que fosse um vetor. Olha a importância da nossa produção de melancia. Porque não sabia de onde, só depois o Oswaldo Cruz vai ver que é o mosquito e tal. Mas a Santa Bárbara ficou proibida de vender melancia por um certo tempo. Então, a gente vê na Câmara, nas atas da Câmara, o pessoal reclamando que estavam tomando prejuízo. Nesse momento, até os italianos que já estavam produzindo, que estavam dependendo da produção da melancia e não podia vender, não é? Mas tem fotos em Americana, na estação de Santa Bárbara, toneladas de melancias espalhadas que iam carregar nos vagões para ir para o Brasil todo, né? Saía daqui. Muita melancia.
Então Santa Bárbara foi famosa como terra do algodão, da melancia. E a pérola açucareira também, né? A pérola açucareira depois. Embora a cana tenha chegado à nossa região muito antes que Dona Margarida. Dona Margarida chegou já em 1818, 17 ela chegou. A cana já estava plantada aqui. A família Toledo já plantava cana, já tinha um pequeno engenho aí, onde depois ela vai fundar a cidade. Aí vai perguntar, mas por que ela é a fundadora? Ela é a fundadora justamente porque ela deu o start, o que a gente chama de célula mater. A célula mãe da cidade é aquele pedaço de terra que ela doou no centro e fez a capela. Como aquilo não era dela, ela doou, virou uma célula que se multiplicou em volta e saiu a cidade. A família Toledo já estava aqui antes. Que é a igreja matriz lá no centro. Isso, foi lá construída a primeira capela por Dona Margarida, né? Agora, poderia ter sido a família Toledo, a fundadora, só que eles não deram nada, não fizeram nada, eles deram a fazenda, eles eram muito ricos, né? Daqui a Porto Feliz, tudo, os Toledos eram famosos. E ela tomou iniciativa, né? De Ela fazer... fez a capela, porque não tendo médico, não tendo recurso algum, o único lenitivo para as dores do ser humano seria uma capela, rezar. Então ela sabendo, fez uma capela, porque assim todos os empregados ali, né, tinham um ponto de referência à igreja. Né? E logo depois o cemitério foi ao lado ali, onde é a nossa praça agora. Isso. Nós tivemos ali do lado da igreja matriz, por ali, nós vimos que foi cemitério, até quando da construção da torre foi encontrado vestígios. Depois nós vamos perceber que descendo o jardim, que é uma praça só, agora são duas praças ali, são Praça Rio Branco, ela está no quadrilátero da igreja, e Coronel Luiz Alves é no quadrilátero de baixo. Certo. E abaixo dali, que é o Banco Real, ali é cemitério, até no quarteirão de baixo, foi ali. Depois ele foi transferido lá para a Casa da Criança, onde é a Casa da Criança. Isso eu ia perguntar agora para o senhor. Foi lá, era lá o cemitério. Porque eu trabalho ali por perto e eu ouço história que uma pessoa estava construindo, e achou, fazendo o alicerce e achou a alça de caixão. Achou, e eu falei, puxa, será que realmente é verdade? Era um cemitério, então foi mesmo foi. ali. Até os anos é 60 tinha restos de túmulo ainda. Inclusive um dos filhos de Dona Margarida foi sepultado lá. Olha. Depois nem foi dado a atenção devida, o translado, nem tudo foi transladado. Mas no cemitério central, hoje nós vamos ver sepulturas de 1800 e tanto. Não é desse cemitério porque ele só começou em 1906, 1890, 80, e não era de lá. Então era transladado, foi mudado lá do cemitério. Só que lá, não sei como, era muito úmido. E o corpo não pode ser colocado em terreno úmido. Então não era apropriado. Lá tem muitas minas. Tem muito problema. As famílias que moram ali têm muito problema. Tem muitas minas. Por isso o cemitério veio para cá de volta. Olha. Por causa da umidade que tinha ali. Que coisa, né? Interessante. Então veio para cá. Mesmo. E aí, mas até os anos 60 eu me lembro que tinha resto de túmulo. Assim como na área central, atrás do Banco Real, eu conversei com um pedreiro que, quando da reforma da casa, descobriu o túmulo na frente, no fundo do quintal. E aí viu que quebrou, tinha cimentado, tinha o túmulo dele, fechou e deixou lá. E os leprosos eram enterrados então, onde era o cemitério da Casa das Crianças? Ou não? Não, os leprosos, pela carta da educadora Ina von Binzer, que ela escreve, o padre deixou de sepultar na área central. Então nós não temos uma história de que diga os leprosos eram enterrados em outro lugar. Se era católico, era enterrado. Eles só ficavam isolados ali no Clube dos Cavaleiros, naquelas casinhas que existem até hoje. Depois teve doença da bexiga também, alguma coisa assim. A única coisa que nós tínhamos era esse isolamento. É que eles chamavam de lazarento, né? Os lazarentos. Os lazarentos, isso mesmo. Por isso que eles falam, a doença de Lázaro. A doença de Lázaro. Poxa, cara, muito obrigado, hein, Tô gravando aqui pra não esquecer nunca mais. Tô gravando aqui pra não esquecer, nunca mais. Tá certo, obrigado. Eu nasci aqui e já ouvindo falar da história, assim. Tudo que bom, você né? quiser perguntar, que você tiver curiosidade, seu Antônio Carlos Zangolini. Olha, É o homem, viu? Pra falar tudo. Ele ama o que ele faz, já conheço o seu Antônio Carlos há mais de 20 anos, 25. Eu fui estudando, até porque a Rô me deu apoio e depois passei a trabalhar nisso e montar o arquivo. O senhor Álvares criou em 64 a ideia do arquivo. E depois eu assumi em 74, mas não tinha nada ainda.
Mas aí eu vi a possibilidade de Santa Bárbara não tinha história. Aí comecei a estudar a história e ver tudo. E tem a história, hein? Realmente falta muitos pontos da história que o povo precisa saber, né? Que deveria ser ensinado nas escolas, né? Isso aí. Agora estão incluindo coisas que não tem Mas nada hoje a ver. Fundação Gomes já está, eu deixei tudo escaneado, jornais, tudo. Quem sabe pesquisar na internet pode conseguir tudo. Hoje tem uma equipe muito boa lá, né, que dá todo o suporte. Bem, e hoje pela gente, internet. isso é um pouquinho de Santa Bárbara do Oeste, entendeu? Minha Tô família não tem nada a ver com passando isso, por não. aqui, tá? Eu amo. Para mostrar a vocês ainda um pouquinho da cidade, um pouquinho da história, que acredito que muito barbarense não conhece um terço da história de sua cidade. Falei com minha sobrinha, ela Esse barulho do vento, sabe? eu vi 5 anos no rádio. Eu também. Ontem à noite, eu estava no escuro, tirando foto no escuro. Que delícia, né? Mas não tem medo de quê? Imagina! Imagina! Aqui até tem um caseiro, não tem, né?